Paz e graça a todos e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Bom, hoje nós vamos fazer uma análise, minha esposa Ma Oliver e eu, no Dia dos Namorados. Nós vamos fazer aqui uma análise sobre um testemunho que há algum tempo está dentro das redes sociais, no YouTube. E esse testemunho teve centenas e milhares de visualizações, mas infelizmente as pessoas, por falta de conhecimento, de entendimento, de interpretação, as pessoas elas acabam sendo ignorantes, criando fábulas e acreditando em supostas mentiras. Então, eu vou colocar aqui o áudio para vocês e volta e meia a gente vai dar um pause para a gente tecer os nossos comentários, ok? Porque o áudio tem 6 minutos, né? Então, para a gente não ir perdendo tempo, a gente deixa correr um pouquinho e vai já explicando um pouco. Isso é verdade, vamos lá. Fala de um ancião que foi fazer um batismo e dentro daquele rio tinha uma sucuri. Vocês já ouviram falar, né? Muita gente já ouviu essa música, uma dupla aí famosa. E esse ancião era meu pai. E na época eu era músico. Glória a Deus. E meu pai foi convidado para atender um batismo na usina Serra Grande, lá em São José da Laje. E quando chegou lá para atender aquele batismo, primeiro ele me chamou para ir para o batismo com ele, e eu tinha um Fusquinha verde. E a prova era grande, e eu não tinha dinheiro para botar combustível no carro. E eu falei, pai, eu vou com o senhor, mas eu não tenho dinheiro para botar combustível no carro, papai. Então aqui no início, ele já começa a narrar o início da história, né? O pai dele foi chamado para atender um batismo e aí ele convidou o filho para ir. Só que o filho explicou para ele, pai, eu não tenho condições de colocar gasolina no carro. Eu penso da seguinte forma, né? Se os irmãos chamaram ele, o ancião, para atender um batismo, eles já deveriam ter dado até dinheiro para ele poder ir atender. Porque isso é uma falta de respeito com as pessoas, sabe? Você coloca a pessoa como um ancião e não dá recurso para ela poder designar. E ela tem que trabalhar gratuitamente para a igreja. E também, se a gente for observar, o erro ocorre da parte dos dois lados. Primeiro, ocorre da parte dos irmãos que pedem para uma pessoa ir ali atender um batismo sem saber qual é a condição dela para chegar até aquele local. E o erro ocorre da parte dele também, porque ele também deveria saber que ele não tinha condições de ir até aquela localidade atender aquele batismo. Então ele já poderia ter comunicado para os irmãos que pediram para ele ir atender o batismo, olha, irmãos, eu não tenho condições de ir até lá. Não é verdade? Ele já deveria ter passado a situação dele também. E assim ter falado, olha, vocês procuram outra pessoa para fazer esse atendimento. Mas eu vejo um pouco de ego ali. Ele, por ego, ele aceitou, sabendo ele que ele não tinha como chegar até lá. É por isso que ele pediu ajuda para o filho dele. Mas assim, o filho mora com o pai. O pai já sabia que o filho não teria condições. Não é verdade? Com certeza. E também tem uma outra questão. O povo das igrejas, principalmente da Congregação Cristã no Brasil, que foi a igreja que eu frequentei durante 25 anos e ela 32 anos, nós sabemos que lá dentro eles distorcem as Sagradas Escrituras naquela parte onde fala sobre a fé, firme fundamento. Eles acreditam que fazer esse tipo de maracutaia, que fazer esse tipo de forçar alguma situação para que o inesperado possa acontecer, eles acham que isso é fé. Mas eles conseguem, por exemplo, a fé é o firme fundamento. E aí eles falam, por exemplo, de Davi, eles conseguem perdoar Davi, que cometeu uma série de atrocidades, mas eles não conseguem perdoar o seu próprio irmão que está do lado. Ele não consegue ver salvação em outra pessoa que também comete atrocidade. Mas ele consegue ver salvação em Davi só porque Davi está escrito nas Sagradas Escrituras. Entende? Então, as Sagradas Escrituras elas querem narrar isso. Essa compreensão de fé que as Sagradas Escrituras elas querem passar para as pessoas. Mas as pessoas elas têm a tendência
de só acreditarem naquilo que o ancião fala para elas. Então vamos lá, vamos continuar. Combustível no carro. Ele não falou nada. Como ele não falou nada, eu entendo que quem cala consente, né? Então ele tem, vamos. Eu arrumei, peguei uns outros músicos, fomos juntos. Eu rodei 40 quilômetros na cidade de Branquinha. Então aqui ele fala que ele juntou os irmãos junto com o ancião e foi. E lá ele rodou já 40 quilômetros antes de chegar no posto de gasolina. E aí? O que também a gente já vê aí é aquela história, né? Começou errado, não vai terminar certo nunca. Nunca. O que acontece? Ele fala que ele não tinha condições de ir viajar, porque ele não tinha combustível. E aí ele pegou mesmo assim, ele aceitou ir com o pai dele e ainda chamou mais gente para ir junto. Quer dizer, ele, além de se pôr em perigo ali, de ficar no meio da estrada sem gasolina, em um local ermo, ainda levou outras pessoas para sofrer junto com ele, né? Mas ele poderia ter comunicado para aqueles outros músicos que foram junto com ele, que olha, nós estamos apertados, estamos numa condição difícil, vamos todo mundo colaborar para colocar a gasolina no carro para que nós pudermos ir ali. O que ele fala que ele colocou ali alguns músicos junto, né? Ele não fala a quantidade de músico. Isso que é estranho, porque quando a gente conta uma história que nós vivemos, a gente, por costume, a gente já dá números, dados daquilo. Mas em um Fusquinha, no máximo caberia 2 ou 3 atrás. 2 ou 3, isso. Mas mesmo assim, entre 4 ou 5 pessoas, daria para fazer um rateio e colocar o combustível. E aí ele vem com a narrativa de que ele andou 40 quilômetros para chegar no primeiro posto de gasolina. Aí eu pergunto para vocês, se ele andou 40 minutos ou 40 quilômetros para chegar no primeiro posto, ele já deveria entender que aquilo ali então era um milagre. Por que ele não passou direto? Por que ele não foi até a igreja do jeito que estava andando? Porque se o carro já tinha andado 40 quilômetros sem combustível, qual a diferença dele andar um pouco mais? O que também não é uma verdade. O que dá a se entender ali é que ele já tinha colocado uma quantidade boa de gasolina, por isso que ele já rodou 40 quilômetros. Pessoal, é o seguinte... Fica claro, né? Muitos testemunhos que acontecem dentro da CCB e que o povo toma aquilo como um milagre é por falta de conhecimento técnico das coisas. O que acontece? O carro, ele fala que não tinha combustível. Mas eu vou passar para vocês aqui uma coisa que aconteceu conosco há pouco tempo, né? O que acontece? A gente estava colocando combustível no carro, passava 2 dias, a luz do combustível acendia. Nós íamos lá e colocávamos mais 30, 50 reais, enfim. Andava mais 2, 3 dias, acendia de novo. E, como a gente sabe, aqui em São Paulo, se o carro ficar parado na avenida, na estrada, em algum lugar, por falta de combustível, é multa grave, né? E pontos na carteira. Então, eu ficava com aquele receio, falava pro Michel abastecer o carro para não correr esse risco. Até que chegou um dia que a gente fomos colocar o combustível. E quando a gente foi colocar ali, a mulher não conseguiu nem, a moça do posto de combustível, não conseguiu nem inserir 10 reais de combustível. Porque o combustível já estava até esborrando para fora. Por quê? Porque o tanque estava cheio. Porque a gente estava colocando 30, 50, 20 reais, achando que estava faltando combustível, mas não estava. Por quê? Porque era um problema no sensor de combustível. A boia que fica dentro do tanque de combustível, ela não subia, ela não fazia leitura que tinha entrado combustível. E o sensor não mandava para a injeção eletrônica a informação. Aí o que acontecia? A luz acendia como se o tanque estivesse vazio, e não estava. Inclusive, nesse testemunho, ele conta que o carro dele estava sem a boia. Então, o carro dele já estava com problema. É por isso que ele achava que não tinha combustível. Mas deveria ter combustível sim. Porque ele andou 40 quilômetros em um Fusquinha. Ele, o pai dele, mas ali, que ele não falou a quantidade, mas vamos
seguir a quantidade que cabe dentro de um Fusca de 3 pessoas a mais. O carro estaria cheio, pesado. O carro não andaria 40 km sem combustível de maneira nenhuma. Então, isso eles julgam um milagre. Por quê? Porque o carro dele estava quebrado, não estava fazendo a leitura correta de combustível e com certeza tinha combustível suficiente para ele andar os 40 km. E ele deixa claro aqui na continuação desse áudio, ele deixa claro que é tacômetro que fala? Aquele que mede a quantidade de combustível? Não, aí é o sensor de combustível. O sensor de combustível, ele diz que o próprio sensor de combustível estava já enferrujado e que o carro dele não tinha boia. Então, o carro dele não fazia leitura. Se ele colocasse 20, se ele colocasse o tanque cheio, não ia fazer diferença. Então ele não poderia afirmar que o tanque do carro estava vazio. Por quê? Porque ele não estava marcando ali a questão do combustível, a leitura do combustível não estava fazendo, estava enferrujado. Então, olha só como é que é as coisas, né? É verdade. Agora vamos continuar. Vamos lá. Posto para abastecer e ele calado. Calado estava, calado ficou. E eu falei pro bombeiro, olha, pai, eu boto quanto? Ele não falou nada. Ele disse, eita, hoje ele está com o bolso cheio. Completa aí. Aquele Fusca nunca enchia aquele tanque nunca. Acho que o ponteiro tinha até enferrujado na reserva, que aquilo não enchia de jeito nenhum. Que nem boia tinha aquilo, meu Deus, era. Tá vendo? Eu acho que o ponteiro já tinha até enferrujado, porque eu nunca tinha colocado até a boca, né? O que também... E nem boia tinha o carro. Então como é que ele podia julgar que o tanque estava cheio ou vazio? E outra, pessoal, vamos prestar atenção em um trecho. Vocês voltam aí o vídeo e escuta de novo essa parte que a gente colocou do áudio. Ele fala que lá na casa dele, quando o pai dele chamou ele para ir para esse batismo, que ele não tinha condições de colocar combustível no carro. Aí a pessoa não tem condições de colocar combustível no carro, chega no posto de gasolina, ele manda encher o tanque Manda encher o tanque. Então ele tinha ou não tinha condições? Ele talvez não tivesse combustível ali, no momento, condições de chegar até o final da viagem sem ter que abastecer. Mas quando ele chegou no posto de gasolina, ele pegou e virou pro frentista e falou para ele, enche o tanque aí. Então como é que uma pessoa diz que não tem condições e manda encher o tanque do carro? Na verdade, a gente já pegou uma outra mentira, que ele falou assim, complete aí. Quando ele fala complete aí, é porque ele sabe que tinha gasolina lá dentro. Então, você tá entendendo? Onde é que tá a mentira no negócio? Pessoal, complete aí. É aquele negócio, diga uma mentira várias vezes e ela se torna uma verdade. Isso é comprovado pela ciência, que quando a pessoa ela conta várias vezes uma mentira, aquilo se torna verdade para ela. Então ele contou essa história, deve ter contado tantas vezes, que isso já se tornou uma verdade para ele. Inclusive, esse é um dos testemunhos mais escutados na internet. Tem mais de 2 milhões de acessos aí. Então vocês vê que se a gente analisar ponto a ponto a fala dele, ele mesmo conta mentira, ele mesmo se desmente. Verdade, vamos dar continuidade aqui. Completa aí. Ele Completa não falou aí. nada, era para ele dizer não. Mas ele não falou nada, graças a Deus. Glória a Deus. O bombeiro abriu o capô do Fusca, que o tanque era na frente. Glória a Deus. Abriu, aí tirou a tampa e olhou. Aí isso é para fazer o quê? Aí eu disse, botar combustível, aqui não é um posto. Sério. Que lá a gente conversa assim, é normal. Mas, aonde? Aí no tanque, olha aí na sua frente. Aí, se eu não estou entendendo, aí eu abri a porta, fui lá onde ele estava, que é para colocar em cima, aí ele pegou e disse, mas vou botar gasolina onde? Olha o tanque. Quando eu olhei, o tanque estava esborrando de gasolina. É o povo da agora, é o povo da agora, hein? É o povo da agora, Ele ó, conseguiu ideia. perceber que Deus encheu o tanque.
Então, pessoal, olha só. Ele pegou, disse que não tinha condição, chegou no posto de gasolina e falou, completa aí. Então, ele mesmo diz, completa aí. Então, ele sabia que o tanque não estava totalmente vazio e ele tinha, sim, condições de abastecer. Porque ninguém chega num posto de gasolina e manda encher o tanque se não tem condições. Não é verdade? Até porque se ele fizesse isso, ele estaria até cometendo um crime, sem ele ter condições de pagar e mandar completar o tanque do carro. Então, a gente vê que ele cria até uma... Isso é ridículo, sabe? Chega a dar até um nervoso na gente. A narrativa que esse povo cria. Não é possível, gente. Vocês têm talento para escrever livro. Agora, para contar milagre, não tem não. Porque, pessoal, eles colocam uma narrativa ali que o cara fala, é para colocar gasolina aqui aonde? Uns frentistas não sabem aonde que coloca o combustível? Aonde que vai existir isso de você chegar no posto de gasolina e o frentista virar para você e falar, onde que eu coloco o combustível aqui? Então ele coloca ali uma narrativa para quê? Para dar ênfase de que o tanque estava cheio. Primeiro, se você chega no posto de gasolina e fala, olha, por favor, eu quero que coloque R$20, R$30 de combustível, a pessoa vai simplesmente ir lá atrás e colocar a mangueira lá para encher. Só que se estiver cheio, ela vai vir e vai falar, amigo, tá cheio o seu tanque. Não precisa não, precisa abastecer não, tá cheio. Só deu tantos R$5, R$10 que entrou a mais aí. Só isso. Não vai fazer essa narrativa toda. Mas eles contam essa narrativa para encher linguiça, para fazer o povo dar glória a Deus e o povo da coleta. O final é coleta. O final é dinheiro. Verdade. Vamos lá, vamos continuar aqui. Agora entra a sucuri. Calada, desculpa, moço, desculpa aí, fechei o tanque. Fui mal, papai. Aí entrei, fechei a porta. Disse, papai, o tanque tá cheio. Aí ele olhou, aí foi a única hora que ele falou na viagem toda, você precisa ser crente. Papai, eu preciso mesmo ser crente, eu preciso. Chegamos lá, o irmão Nesson, que era o cooperador, disse assim, olha, não vai ter o batismo não, irmão Aurélio. Vai não, irmão. Não, vai não. O homem que pediu o batismo, ele não quer batizar. Eu falei tão bem do irmão para ele, que ele disse que o que eu dizia para ele era mentira sobre o irmão. Que Deus tinha feito na tua vida era mentira. E ele disse que ia provar que era mentira, que ele ia fazer o senhor passar vergonha aqui. Então, aqui eu já mato a charada já falando o seguinte. O evangelho pregado pelo apóstolo Paulo e pregado por Pedro, nenhum foi falando de homens, foi falando de Jesus. Foi falando daquilo que Jesus trouxe ao mundo a relatar ao mundo, as pessoas. Mas já aconteceu uma outra coisa aí que você percebeu. Só que o que eles contam aqui é que o homem ele estava sendo incentivado a batizar por causa do testemunho desses fulanos que contam que o crença dele estava no homem. No homem, que história de vida de um outro de vida homem. De outros homens. De outro homem. Então, mas tem uma coisa que aconteceu aí que você não percebeu. Mas nós vamos contar para vocês aqui. Na narrativa dele, ele conta lá que o homem falou assim, esse homem tinha perdido o batismo. Então isso quer dizer que ele já tinha crido ali em Deus, nas obras que o irmão contava da vida desse irmão. Ele já tinha crido e pediu o batismo. Então ele já estava certo que queria salvar a alma dele. Só que depois, o mesmo homem diz para ele que não cria nas coisas que o outro contava da vida desse irmão que estava indo lá atender o batismo. Então, se a pessoa não cria nas obras que ele contava da vida desse irmão, como é que ele pediu o batismo? Porque, gente, se eu não creio em uma coisa, eu não vou apoiar e não vou aceitar aquela coisa. Então, se alguém chegasse pra mim e me contasse um testemunho, uma coisa, eu não cresce naquilo, eu não ia pedir para batizar em uma igreja
onde as pessoas contam obras que eu não acredito. Então isso, você vê que a contradição é aquele negócio que eu falo, né? A pessoa, ela conta mentira e ela mesma se desmente. Verdade. Vamos lá. Vou passar vergonha aqui. Porque lá no açude, na fazenda dele, tem um açude, que nesse açude tem uma cobra sucuri. E quem entra naquela água, chegar na água, a sucuri vem em direção à pessoa. E ele queria que o irmão fosse para lá, para ele não batizar só para sucuri e botar o irmão para correr, o irmão passar vergonha. Ali ele propôs um teste. O cara que ia supostamente batizar, que voltou atrás, não acreditou mais nas obras que o irmão contou, ele propôs um teste. Falou assim, ó, é o seguinte, tem um açude ali. E é o seguinte, vocês vão lá batizar. Só que lá tem uma sucuri. E é o seguinte, se vocês não correr da sucuri, eu acredito que vocês são homens de Deus. Vocês são enviados por Deus. Aí se a gente analisar, então quer dizer que esse homem tinha esse açude e ele já sabia que ali dentro tinha uma sucuri. Agora me falam, quem que vai criar uma sucuri no açude no quintal de casa? Ninguém, né, gente? Porque aquela sucuri poderia sair dali e morder alguém da família, morder ele mesmo, morder um neto, enfim, morder algum parente, alguém ali, e ele ainda, né, ser responsabilizado por isso. Mas ele fala que ele sabia que essa sucuri estava dentro daquele açude e chamou os irmãos justamente para fazer o batismo ali. O que já é outra distorção da coisa, porque se tem a igreja e tem tanque de batismo, para que eles iriam se deslocar para ir fazer o batismo no açude, sabendo que esse açude poderia ter cobra? Então eles mesmos se põem em perigo, né? Fazer o quê? Vamos lá. O pai disse, irmão, após diga para ele que vai ter o batismo. Pode dizer para ele. Um dia eu vou ter que morrer, que seja por sucuri, por qualquer coisa, um dia eu vou ter que morrer. Diga ele que vai ter o batismo. Avisa a irmandade, vai ter o batismo. Aí aquele homem, quando soube que ia ter o batismo, ele chamou os funcionários dele, 16 funcionários, para ver. Bora lá ver o crente correr. Ele estava acostumado a fazer isso com outras pessoas. Bora lá só para ver o crente correr. E foram lá para ver o crente correr, eu era músico. E na hora que nós tocamos o hino, 2, 3, fez a oração, e meu pai foi lá, vestiu o macacão e entrou na água. Até aquela hora eu estava com coragem. Mas na hora que a sucuri apareceu, eu fui o primeiro a correr. Filho. E aqui ele fala que o pai dele falou, não, eu quero passar por esse perigo aí, né? Então é tentar o vosso Deus, né? Como e olha que está escrito na Bíblia, não atentarás o Senhor teu Deus. Não atentará o Senhor vosso Deus, mas ele foi lá atentar, né? Ele foi lá se julgar santo, né? Se julgar o preparado, o homem de Deus, porque isso é uma vaidade. Ele fala que como é que diz? Que ele iria passar pelo perigo de morrer por uma sucuri. E se quem conhece um pouquinho aí de animais sabe, sucuri, o veneno dela é forte, mas não é mortal. Então ele não morreria. Talvez ele ficasse ali durante na verdade a sucuri ela não mata, na verdade ela não tem nem veneno. O que ela faz é prender, ela sufoca, mas a pessoa, ela morde, mas as presas dela não são mortais. Então ele não morreria da mordida daquela cobra. Certamente ele, por morar interior, ele sabia disso. Com certeza. Ele sabia que sucuri, se ela ainda mordesse ele, não seria mortal. E talvez até por isso que o dono desse local, desse açude, nunca fez questão de matar essa cobra, deixava ela viver lá no açude, por saber que ela não era mortal também. E aí ele diz ali que a cobra apareceu, né? O que dá-se entender que, é como eu falo, a gente sofre por falta de conhecimento. A cobra, ela pode não ter atacado ele por estar já de barriga cheia. Talvez ela já tivesse se alimentado. E a cobra, quando ela se alimenta, ela não ataca ninguém, a não ser que você fizer menção de atacá-la primeiro. Com certeza. Essa sucuri, ela só ataca se você fizer menção. Mas se ela está num local pacífico,
onde as pessoas elas não trazem esse perigo para ela, ela não ataca de jeito algum. Inclusive, eu fiz vários levantamentos sobre sucuri. E sucuri também não come humanos. Não come humano, tá? O que ela faz? Ela prende o humano, ela prende até sufocá-lo e quebrar os ossos, mas ela não consegue engolir o ser humano. Entendeu? Então, assim, nós temos que ter esse conhecimento. Nós temos que ter esse conhecimento. Tem vários vídeos da internet onde pessoas elas vão do lado da sucuri. A sucuri está com a cabeça levantada lá do lado da pessoa e a pessoa está lá, brincando, se divertindo dentro do rio junto com a sucuri. Verdade. Entende? Então o que esse homem está contando, desculpa, é ignorância, falta de conhecimento e eu vou até um pouco mais além, é uma suposta mentira. Vamos lá. Filho que eu sou, deixar o pai sozinho. E não só fui eu, a Irmandade toda correu, porque o negócio era muito feio. E ela veio em direção ao meu pai, ele com a água na cintura, ela veio e arrodeava o meu pai, arrodeava, grossa, grande assim, aí arrodeava ele, arrodeava, e estava entre as pernas dele por baixo do macacão, arrodeava de novo, ficava com a cabeça levantada assim, olhando para ele, e ele pegava na água e falava assim, Senhor Jesus, me cobre com teu sangue, e ainda atiçava a cobra, jogava água na cobra. Senhor Jesus, me cobre. Isso, nesse áudio que dito por ele mesmo, que a cobra o rodeava e não o atacava, era justamente por isso, por ele não estar representando nenhum perigo para ela. E inclusive ele fala que ele ainda atiçou a cobra, ele jogou água nela. O porquê que mesmo assim ela não atacou ele? Porque ela já deveria estar de barriga cheia, ela já deveria ter sido alimentada, ela já tinha se alimentado de algum animal, de alguma outra coisa, e por isso que ela em nenhum momento o atacou. Agora eu vou colocar uma hipótese aqui. Vamos supor que essa serpente, depois que ele jogou água atiçando a cobra, ela tivesse pego ele, feito um envolto nele e tivesse tirado a vida dele. Esse ancião teria direito ao funeral da congregação? Porque para mim isso é um suicídio. Com certeza. Se eu sei que ali tem um animal que pode me causar mal e eu vou lá e ainda atiço esse animal, eu estou cometendo suicídio. Eu estou ali atentando o Senhor Deus. Então eu já estou indo contra a Bíblia e estou indo contra a morte natural da vida. Com certeza. Vamos lá. Jogava e o povo, olha, o crente vai correr, o crente vai correr. Aquela cobra mergulhou e até hoje não voltou. Até hoje não voltou. E era macio, hein? Que ia ver o meu pai correr, os 16 funcionários que ele levou, Deus chamou os 16. Tá vendo como a vaidade, a vanglória é tão grande que ele finaliza, Deus chamou os 16 na graça. Quer dizer, Deus só chamou aqueles 16 homens não por causa de que Jesus o converteu, mas porque eles viram que aquele homem não teve medo da cobra. Então aquele fato que aconteceu foi maior do que a cruz. Aquele fato que aconteceu foi maior do que o sangue vertido na cruz. Agora, o que me chama a atenção, pessoal, isso é uma blasfêmia. É verdade. Uma blasfêmia. O que me chama a atenção nesses testemunhos é que é o seguinte: hoje em dia, tudo que acontece, onde que for, você tem celular, você tem uma câmera que pode gravar, certo? Naquela época não se tinha muito esse tipo de tecnologia. Talvez uma Polaroid. Não, nem Polaroid naquele tempo não existia. Mas o que me chama a atenção é que tem esse homem que batizou, mais 16 funcionários, ele e o pai dele. Mas ninguém nunca ouviu nenhum desses 16 funcionários contar essa obra que eles viram. Ninguém nunca ouviu esse homem contar essa obra da qual ele foi participante. A gente só vê o ancião e o filho dele contar essa obra. Quer dizer, 18 pessoas viram, mas só 2 contam. As outras não contam. Isso não é estranho? Porque aquilo que eu vi com meus olhos
Eu conto, mesmo que não aconteceu comigo. Mas eu conto, porque eu fui testemunho ocular, eu participei daquilo. Mas ninguém nunca ouviu nenhum desses 16 funcionários contar essa obra, dizer que viu, que foi participante, que estava lá, que eles eram um dos que foram chamados. Ninguém nunca viu esse homem que foi chamado nas águas também, segundo eles lá, que fez esse teste com o irmão, contar essa obra. Ninguém nunca viu. E outra coisa que agora chamou a atenção, ele falou assim que a cobra mergulhou no açude e nunca mais foi vista. Quer dizer que lá no açude devia ter um túnel, né? E ela deve ter saído lá no Japão. Ou, e não achou mais o caminho de volta. Pra ele falar que nunca mais apareceu é porque ele mora lá. Ou ele mora lá. Pra ele falar que nunca mais apareceu. Às vezes eles falam que nunca mais apareceu, mas talvez ela foi embora para outro lugar, achou outro lugar onde tivesse mais alimentos e ela foi para outro lugar, sem eles ter visto. Mas ele dizer que ela mergulhou e nunca mais voltou, então era cobra imaginária. Porque dentro do açude não tinha um buraco. Verdade. Onde ela mergulhasse e não voltasse mais. Então a gente vê que tem coisas que é muito fantasiosas. E a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Porque a gente acredita nisso, depois a gente entra em uma situação parecida, aí a gente vai lembrar do testemunho. Aí vai falar, não, eu vou fazer a mesma coisa, porque Deus guardou os irmãos, vai me guardar também. E aí você se põe em um perigo que muitas das vezes você vai ter uma infelicidade. Agora, outra coisa que eu chamo também a atenção de vocês. O que era muito mais fácil? Deus curar uma gripe do Covid ou Deus salvar uma pessoa de ser mordida por uma cobra? Onde eles mesmos falam que eles atiçaram a cobra ainda jogando água nela. O que era mais fácil? Para Deus é indiferente. Para nós, curar de uma gripe era muito mais fácil. E por que o mesmo Deus que fez essa obra há anos atrás não poderia hoje curar as pessoas do Covid? Você conhece alguém que foi curado do Covid sem ter tomado nenhum tipo de medicação, sem ter se internado nem nada? Eu gostaria que vocês me dissessem aqui nos comentários, me contassem. Porque até hoje, durante esse 1 ano e pouco de pandemia, eu não ouvi ninguém contar nenhum milagre, nenhuma obra referente ao Covid. Com certeza. Eu fiz várias pesquisas na internet, inclusive tem mitos e verdades sobre sucuri, terceiro animal da série, enfim, e tem o nome da pessoa que colocou a matéria aqui. E assim, a matéria é muito clara. A sucuri, ela não ataca homens. Inclusive, tem vídeos na internet, sucuri de 3 metros aparece em balneário de Bonito. A pessoa fica do lado da sucuri, uma sucuri enorme, de 3 metros. Uma matéria do Fantástico, ao qual a pessoa, o mergulhador, vai do lado da sucuri. Tem um outro que de novo, eu e a sucuri, olha o trabalho. São vídeos na internet que constam a pessoa do lado da sucuri. Então, esse testemunho aqui, ele é uma farsa, ele é uma mentira. Na verdade, não foi um milagre, foi uma coisa que acontece corriqueiramente com quem conhece sucuri. No caso deles, eles também conheciam a sucuri, porque eles moravam lá no interior, eles sabiam que tinha esse tipo de cobra lá na região e que ela não fazia mal nenhum. Por isso que o irmão se colocou a perigo e falou, não, um dia eu vou ter que morrer mesmo, então eu vou entrar lá no açude lá, com a cobra e tudo. Por quê? Porque ele sabia que aquela cobra não iria matar ele. Todos esses milagres que vocês escutam nas igrejas evangélicas, principalmente na Congregação Cristã no Brasil, saibam que a grande maioria é para a vanglória do homem. O Jesus Cristo em nada aparece. Você pode observar nesse testemunho que Jesus em nada foi glorificado. Em nada foi falado sobre Jesus. O que foi falado é que por intermédio desse medo, por intermédio dessa vanglória, por intermédio desse pânico todo, pessoas se batizaram. Então, sim, o que eles querem é vender a narrativa a vocês, no psique, no psicológico de vocês, é que vocês têm que acreditar nesse Deus mentiroso, para que vocês possam ser batizados e dar dinheiro na coleta deles. É verdade. Gente, é o seguinte,
A minha opinião eu vou dizer para vocês. Eu acredito em milagres, entendeu? Eu já vi alguns, o Michel também viu, entendeu? Já aconteceu milagres na nossa família, na nossa vida, até com o nosso filho mesmo. A gente sabemos que tem pessoas dentro da CCB que sim, que já receberam milagres. Mas geralmente as pessoas que realmente receberam milagres, elas não costumam contar. Elas não costumam. Por quê? Porque são pessoas simples, são pessoas humildes, são pessoas que muitas das vezes não tem nem aquela forma de falar, de contar o testemunho, entendeu? Mas essas pessoas que costumam, em todas as igrejas, que costumam gravar vídeos contando testemunhos, e testemunhos fantásticos, mirabolantes, gente, isso é só para arrastar a multidão para a igreja. Então tomem cuidado. Não vou dizer para vocês que tudo é mentira, que todos os testemunhos são mentiras. Não, não é. Tem sim obra, tem sim milagre, mas não é porque a pessoa está dentro da CCB. É porque Deus viu nela a fé e operou um milagre na vida dela. Assim como nós. Teve situações onde a gente teve fé e Deus operou. Teve outras que não. A gente não teve fé e Deus não operou. O próprio Jesus de Nazaré, ele falou, a tua fé te salvou. Verdade. Então, a gente tem que entender que, independente se você estar na igreja ou fora dela, a sua fé é que vai mover para que você receba o milagre. Então, independente de CCB, de assembleia, de qualquer outro tipo de igreja, você pode receber milagre sim. Basta você ter fé. A gente pode ver até como exemplo as pessoas que costumam ir para Aparecida do Norte. Todos os anos tem romaria para lá, né? No Dia das Crianças, no dia 12 de outubro, tem romaria. E a gente vê várias pessoas contando questões onde a gente vê que realmente foi um milagre. E a pessoa é católica. A pessoa não é crente da congregação. Aliás, a pessoa às vezes nunca nem frequentou uma igreja evangélica e recebeu um milagre. Oh, mas quem deu aquele milagre para ela? Na igreja, né? Vamos falar da CCB porque é onde a gente vivia. Eles costumam dizer que é o diabo que fez aquela obra para a pessoa. Mas não é, gente. É a fé dela. Ah, mas ela acredita na Aparecida do Norte. Não importa no que ela acredita. A fé dela foi quem moveu o milagre. E acabou. Quem faz o milagre é Deus. Ainda que a fé dela passe ali por um santo, por alguma imagem, mas foi a fé dela que salvou ela. Deus falou, tenha fé e será salvos, né? Ele não falou assim, tenha fé em mim, só acredite em mim. Não, ele falou para ter fé. Então se você tem fé, você conquista. Se você tem fé, você ultrapassa momentos difíceis. Se você tem fé, você alcança coisas inimagináveis. Mas isso é independente de religião. Mas as pessoas dentro da CCB acreditam que elas só vão receber milagre, que elas só vão receber algum favor da parte de Deus por estarem lá. E não é assim, gente. Não é assim. Verdade. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, para que a palavra da verdade ela possa chegar a muito mais corações também. Tá? Não deixe também de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você receber novos vídeos, deixar o seu like, que é muito importante, também deixar também o comentário também nesse vídeo. Verdade. E a gente estamos aí quase chegando já a quantos inscritos? 30 mil e alguma coisa. Estamos quase chegando a 30 mil aí. E aí o que acontece? Quando a gente bater essa meta dos 30 mil, nós vamos começar a fazer lives aqui com vocês também, tá bom? Porque a gente quer a participação do máximo de pessoas possíveis. Então, a gente já estamos organizando algumas coisas e futuramente, provavelmente, a gente vamos fazer live com vocês, respondendo perguntas sobre nós, sobre a Bíblia, enfim, sobre outras coisas. Tudo aquilo que vocês têm vontade de nos perguntar e às vezes tem vergonha de colocar ali um comentário, vocês vão poder participar das lives com a gente e perguntar. Verdade.
Deus abençoe a cada um. Paz e graça a todos. Amém.